Olá, segundo ano, Procate aqui para nossa aula de arte de hoje, né? Dia 15 de maio. O conteúdo da nossa aula de arte de hoje é ponto a ponto. Nós vamos fazer as páginas 19 a 24. Temos algumas leituras aí e duas atividades práticas para nós fazermos, ok? Primeiramente, vamos dar lá uma olhadinha no nosso material que está no site para a gente entender como vai ser nossa atividade de hoje. Vamos lá? Iniciando então aqui o nosso documento que está lá no site. A nossa atividade de artes, nós não fazemos o mapa conceitual, né? Porque são atividades práticas, né? Assim como nós também não mandamos alguns gabaritos de atividades práticas. Mas vamos continuando aqui a atividade, observando bonitinho aqui, vamos lá. Então, vamos direto para a parte teórica. O que a gente vai fazer nessa aulinha de arte? Primeiramente, temos que assistir o vídeo de explicação, que é esse aqui que vocês estão vendo, né? Vai vir um link aqui. E depois nós temos o nosso Meet, hoje às 10h30 da manhã, tá bom? Logo após a aula de ciências. Então, vamos lá para a parte prática, né? Ali em cima era a parte teórica. A Pro tinha lido errado. Então, vamos lá. Parte prática. Primeiro, a gente vai assistir o vídeo, né? E fazer as atividades que estão lá na página 18 até a página 24. Para realizar a atividade da página 20, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Do nosso livro de arte, você vai precisar dos seguintes materiais: pincel e tinta guache. Seguinte, pessoal, quem não tiver esse material, pode fazer com lápis de cor, tá bom? E depois, para a gente fazer as atividades da página 21 a 24, também precisamos ver o vídeo, né? E depois realizar as questões. Você vai precisar dos seguintes materiais para fazer a atividade da página 21 a 24, né? Aliás, é da página 24 só. Da página 21 em diante, nós temos só uma parte teórica que já a gente vai dar uma olhada. Então, nós vamos precisar de elástico, pedaços de barbante, linhas de costura, de crochê, de tricô, ou cola e tesoura. Pessoal, quem já estiver vendo o vídeo aí e for fazer a atividade, já providencia esses materiais, pausa o vídeo, tá bom? Para na hora que chegar a hora de fazer, você já estar com tudo nas mãos, tá bom? Então, é o seguinte, se caso você não tiver esses materiais, não tem problema, olha lá, caso você não tenha nenhum tipo de linha em casa ou elástico, sem problema nenhum, você pode pintar um papel, uma folha de sulfite, uma folhinha de caderno, não tem problema. E cortar esse papel em tiras para que você possa fazer ele como se fosse a linha, né? Como se fossem linhas, tá bom? Então, se não tiver o guache, não tem problema, faz com lápis de cor. Se não tiver a linha, nem o barbante, nem o elástico, faz com pedacinhos com tirinhas de papel, combinado? Vamos ver nossa atividade então? E estamos aqui já na nossa página de atividade, vamos ler aqui com a Pro, entender arte, ponto a ponto. Vamos falar do ponto, ó, a Pro tá começando a ler aqui, ó, vamos acompanhar a leitura com a Pro. O ponto é um elemento mais simples das artes visuais. Seu tamanho é pequeno se comparado com o espaço que ocupa ou com outros elementos que estejam próximos. Seu formato é normalmente simples, mas quando os pontos se reúnem, também podem formar cores e imagens surpreendentes. Então, olha lá, pessoal, nós temos aqui algumas imagens, né, do menininho olhando lá no papel com uma lupa, né, com uma lente de aumento, os pontinhos no papel, ó. E ele conseguiu ver, usando a lupa, ó, que nesses desenhos cheios de pontinhos aqui, havia desenhado uma
maçã, mas ele só conseguiu ver porque ele usou a lente de aumento. Vamos lá ler agora o nosso glossário, ó. Aliás, vamos primeiro ler aqui o Você Sabia e depois a gente vai para o glossário lá para descobrir palavras novas. Então, olha lá. Você sabia? Pontos curiosos. Existem sons que funcionam como pontos, como a batida do tambor ou da palma da mão. Também quando se escreve música, existem pontos, pois as notas musicais são como pontinhos organizados na partitura. Os indígenas e os africanos contribuíram muito com o uso de tambores na nossa música. O ritmo deles nas músicas lembra um conjunto de pontos organizados. Também no nosso artesanato, encontramos exemplos de pontos organizados para fazer desenhos, como é o caso do bordado de ponto cruz. Quem tem a mamãe aí ou a vovó que sabe fazer bordado de ponto cruz, hein? Se tiverem, peçam para elas mostrarem para vocês terem uma ideia de como é. Nesse esquema, para o bordado, cada quadradinho representa um pontinho em forma de cruz. Então, pessoal, tá dizendo aqui que a gente pode usar os pontinhos para fazer desenhos, mas ele também está presente lá nos sons, né? No som do tambor, lá na nossa parte artesanal, na hora de fazer ponto cruz e em diversas outras, né, outros tipos de arte, né? Então, agora vamos lá para o nosso glossário. Olha lá. Partitura. Representação escrita de uma música com símbolo. Olha lá. Entendidos no mundo todo, porque são universais. Ela pode ser escrita para voz, uma cantora ou coro, piano ou para todos os instrumentos de uma orquestra, formando um livro bem grande. Bacana, né, pessoal? Descobriu que é uma partitura. Vamos lá para nossa segunda página para a gente entender nossa atividade? Vamos lá então, pessoal, agora conhecer um pouco mais sobre os pontos. Olha lá. Pontos para criar arte. Aqui é que a Pro tá lendo. Ó, vamos seguir a leitura com a Pro aqui no nosso primeiro parágrafo? Vamos lá, então. O artista francês Georges Seurat pintava minúsculos pontos coloridos lado a lado para que quem observasse a pintura de longe enxergasse uma imagem com diferentes efeitos de cor. Essa técnica é chamada de pontilhismo e pode ser bem trabalhosa nas grandes obras. O artista demorou 2 anos para pintar essa tela que tem 3 metros de largura. Olha só, pessoal. Então, ó, ele foi usando pontinhos por pontinhos para poder pintar essa tela aqui, ó. Ela na imagem real dela, ela tem 3 metros, é bem grande, tá bom? Vamos ler aqui o nome da tela, então. Uma tarde de domingo na Ilha da Grande Jatte, na Ilha da Grande Jatte, né? Então, ó, tá aqui o ano que ele foi desenhado, né? Olha lá, 1884, né? E o material aqui que foi usado para poder fazer essa tela, né? Qual é o tipo de tinta. Então, ó, temos aí um artista francês que trabalhava com esse modelo de pintar com pontinhos, né? De fazer desenhos usando pontinhos. Na nossa imagem aqui da apostila, a gente às vezes não consegue ver exatamente bem definido esses pontinhos, né? Mas todo esse desenho aqui é feito com pontilhados, ok? Vamos agora aqui pro lado e vamos ler a nossa curiosidade. Você sabia? 2 pesquisadoras americanas chamadas Carol
Carol Beckoff e Angela Fisher fizeram uma grande pesquisa sobre a pintura corporal em algumas tribos africanas e descobriram que eles adoram usar os pontos para decorar os corpos. Olha lá, algumas tribos africanas lá, ó, fazendo desenhos, ó, usando pontinhos nos rostos deles. Olha lá. Bem bacana e fica bem bonito, né? Diferente, né, pessoal? Vamos continuar então a descobrir um pouco mais sobre essa técnica e também fazer alguma coisa aí baseada nesses artistas aí e no povo africano. Vamos lá? Então, olha lá. Agora que a gente já sabe sobre essa técnica, que a gente já viu que tem como fazer várias coisas e que é uma técnica bastante usada por alguns artistas, a gente, né, nós aqui vamos tentar reproduzir essas obras de arte aí, tanto faciais, tanto as que os africanos fazem na pele, quanto a que os outros artistas franceses ou até artesãos fazem usando os pontinhos. Então, vamos lá, ó. Que tal fazer um trabalho com pontos, inspirado nas pinturas corporais africanas, tá bom? Nós vamos ter que pegar, por exemplo, como exemplo, aquelas pinturas que os africanos fazem na pele, tá bom? Põe a sua mão sobre este espaço em branco aqui, ó, neste quadradinho, tá bom? Põe a sua mão sobre o espaço na página e a contorne com lápis. Então, vai colocar sua mãozinha aqui e vai passar o lápis em volta. Até aí, muito fácil. Depois que você fez o contorno da sua mão, você vai fazer o seguinte, olha lá. Em seguida, continuando a leitura aqui, em seguida, decore, enfeite essa mão com pontinhos variados, com pontos, como os das pinturas corporais africanas. Você vai precisar de pincel e de tinta guache. Pode usar apenas uma cor ou várias. Lembre-se de usar apenas pontos e divirta-se. Então, pessoal, sua mão vai estar desenhadinha aqui, contornada. Você contornou sua mão. Você pode usar ou o pincel, se você tiver um pincel aí e conseguir fazer bolinhas com eles, pontinhos com ele, tá bom? Você pode usar a parte do pelinho do pincel, ou você pode usar até o cabinho. O cabinho, ele é arredondado, né? A parte ao contrário lá. Vocês podem usar ele também para fazer esses pontinhos mais definidos, tá bom? Mas vocês podem fazer os pontinhos, as bolinhas, da maneira que vocês entenderem. Se quiserem fazer também com um cotonete, esses pontinhos, vocês podem. Agora, para ficar mais fiel, bem mais fiel aí, a pintura do rosto lá das tribos africanas, para ficar mais parecido com o jeitinho que eles fazem lá, vocês também podem usar, para fazer esses pontinhos dentro do contorno da mão de vocês, um palito de dente, um palito de fósforo, ok? Podem usar palitinhos também, se vocês tiverem, tá? Então, vocês vão poder usar uma infinidade de materiais. Aqui tá pedindo pincel, mas se não quiser usar o pincel, usa o palitinho de dente, usa o palitinho de fósforo, para poder fazer essas bolinhas. Outra observação, não tenho tinta guache, não tenho pincel, como é que eu faço? Vou ficar sem fazer? Nananina, não. Faz o contorno da sua mão e faz os pontinhos de canetinha, ou pode fazer os pontinhos com lápis de cor, faz bem colorida. Pega ali, nós temos o desenho da nossa mão vai ter 5 dedinhos. Faz cada dedinho de uma cor diferente, bem bonita, para ficar bem legal, tá bom? Então,
Eu acho que não tem mais segredo aqui e tenho certeza que vocês vão arrasar. Vamos seguir então para nossa próxima atividade, tá bom? Vamos lá! Agora nós vamos falar sobre linhas. Vamos ler então, pessoal? Dedinho aqui em cima, acompanhando a leitura para a gente poder entender. Dando linha. Aqui, primeiro parágrafo. As linhas podem ser grossas, finas, contínuas, interrompidas, fortes ou fracas. E podem também transmitir emoção como raiva, tranquilidade ou nervosismo. Uma linha também pode ser formada por uma sequência de pontos. Se quiséssemos comparar a linha ao som, ela se pareceria com os sons contínuos como os de um violino. Agora, coloque a ponta do lápis sobre a folha de papel e movimente sua mão para uma direção qualquer. Vê? O lápis risca o papel formando uma linha. Vamos conhecer outros tipos de linha? Então, pessoal, aí o nosso textinho está falando que se a gente pegar um lápis, colocar em cima de um papel de pezinho, segurando assim, e se a gente puxar ele para qualquer lado, a gente vai fazer o quê? Uma linha, ok? E aqui embaixo a gente tem vários tipos de linhas, olha lá. Nós temos essa daqui mais grossas, essas aqui, umas que fazem volta, outras que, ó, dão outras voltas, mas não deixam de ser linhas, ó. Outras que fazem onda, outras que fazem pontinhos aqui, ó. Então, existem, olha essa aqui que parece um redemoinho, olha, são várias linhas riscadinhas. Então, nós sabemos que linhas nós temos de várias maneiras. Olha aqui, ó, tem a pontilhada, tem o zigue-zague, tudo isso daqui é uma linha, tá bom? Agora vamos ler lá embaixo o nosso glossário. Linha contínua. Quando fala em linha contínua, o que é, pro? Vamos lá ler? Linha contínua, que é aquela que se estende, que segue direto, sem pausa. É aquela que não tem fim, que eu vou puxando, é uma linha contínua, que sempre continua. Linha interrompida é aquela linha que se parte, né? Que ela é partida ao meio. Podemos chamar de linha interrompida esse pontilhado. Podemos chamar de linha interrompida esse daqui, ó, porque nós temos um buraquinho no meio, olha lá, ó. Tá bom? Então, essas são as explicações para a linha contínua, né? Aqui a gente pode considerar que é uma linha contínua, ela continua, ok? Então, essas são as explicações para a linha contínua e linha interrompida, só para a gente ter uma ideia para poder fazer a nossa atividade. Vamos continuar aqui então. Opa! Aí, arrumadinho, voltamos aqui. Agora aqui na nossa página 22, a gente vai saber um pouquinho mais sobre como é esse processo aí de usar as linhas para fazer arte, né? Vamos lá. Linhas em uma obra de arte. Vamos ler aqui, dedinho em cima, prestando bastante atenção. Quando criamos uma imagem, podemos usar vários elementos da linguagem visual ou explorar ao máximo as possibilidades de um único elemento. Observe a obra de Van Gogh. Nela, o artista desenha uma paisagem explorando linhas de vários tipos. Além de contornar formas com linhas, ele também preenche espaços, reforçando a ideia de áreas circulares, áreas curvas e áreas planas. Também preenche os espaços com linhas em vez de usar tons. Olha lá. Quando se usa esses pequenos traços para preencher ou sombrear áreas em substituição aos tons, chamamos a essas linhas de rachuras. Olha lá.
Então, pessoal, observem aqui, ó, a obra do Van Gogh. Olha quantas linhazinhas ele usa. Ele usa poucos tons, poucas cores, olha. E ele faz o desenho todo riscadinho. Ele usa alguns mais circulares, olha lá, para poder fazer as voltinhas, mas sempre usando risquinhos. Bacana, né? Vamos agora ler aqui o Você Sabia para descobrir uma coisa nova? Vamos lá? Olha aqui, ó. Você sabia? As linhas de Nazca são desenhos muito antigos que só conseguimos ver direito do alto. Olha lá! Eles estão localizados no deserto de Nazca, no Peru. Acredita-se que eram feitos com troncos de madeira, cordas de algodão e pedras. Alguns são muito grandes, chegando a medir 200 metros de diâmetro. Os habitantes dessa região fizeram centenas de figuras, como desenhos de macacos, beija-flores, peixes, entre outros animais. Olha aqui, pessoal, ó, esse aqui é um desenho também que usa as linhas, né, usa as retas, mas esse aqui é um desenho bem grandão, ó, ele pega um espaço bem grande, ó, uma região bem grande, tanto que para conseguir a gente ver mais ou menos esse desenho, a gente tem que ver lá do alto, né, senão não dá para ver direito. Agora que a gente já viu algumas obras feitas com retas, né, com linhas, que a gente já viu alguns tipos de linhas e já conheceu um pouco mais sobre essa técnica, nós vamos lá, ó, entrar em ação. Essa daqui é uma lição que a gente vai ter que responder. Vamos lá, ó. Entre em ação. Compare as duas imagens formadas por linhas. Noite Estrelada, de Van Gogh, e a fotografia de um desenho do deserto de Nazca. Depois de observar bem, descreva os tipos de linhas usados em cada um deles. Então, olha lá, pessoal, o que eu vou ter que prestar atenção aqui? Para que a gente consiga responder, nós vamos ter que voltar lá na imagem. Então, vamos lá. Nessa foto aqui, do quadro do Van Gogh, né, chamado Noite Estrelada, percebam como são as linhas. As linhas são contínuas? São bem compridas? Sim ou não? As linhas fazem curvas? Fazem voltas? Sim ou não? Olha com atenção. Aqui parece ter mais movimento, parece ser uma coisa que está se mexendo? Sim ou não? Então na hora que eu for lá descrever, falar o que tem de diferente entre uma linha, entre uma obra e outra, eu tenho que pensar o quê? Ah, lá na obra do Van Gogh, eu tenho linhas, né, curtas, eu tenho linhas que fazem curvas, né, que apresentam movimentos, né, e já lá na nossa obra aqui lá do deserto de Nazca, eu tenho o quê? As linhas são mais o quê? Contínuas. Olha aqui, ó. Olha só, elas são compridonas, ó. Fazem pequenas curvas. Olha lá. Vejam só. Elas não são tão dinâmicas, ó. Elas não apresentam tanto movimento como as do quadro do Van Gogh. Aqui no desenho do deserto, olha, a gente percebe que nós temos linhas sem interrupção, né? Linhas da mesma espessura, ó. As linhas respeitam o mesmo formato, ó. Um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas um formato muito parecido. Já aqui na do Van Gogh, não existe essa continuidade, né? Elas são bem curtinhas as linhas, tá bom? Então, vocês vão pegar essas dicas que a Pro deu
colocar aqui, ó, nas diferenças. Então, vocês vão descrever os tipos de linhas que temos aí nesses dois desenhos. Lá no Van Gogh, como a Pro já disse, as linhas são de um jeito. E aqui, lá no desenho das linhas do deserto de Nazca, as linhas são de outra maneira. Acabei de falar. Qualquer coisa, volta o videozinho aí e tira alguma das falas da Pro para poder fazer, tá bom? Depois que eu respondi como são as linhas de cada um dos desenhos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para a nossa atividade prática, lá embaixo, ó. Que tal fazer um trabalho com linhas diferentes? Você precisará de elástico colorido, pedaços de barbante e linhas de costura, de crochê, de tricô, cola e tesouro. Quanto mais tipos de linhas, melhor. Recorte o que você conseguiu encontrar de diversos tamanhos. Então, se você tiver vários tipos de linha aí, ó, linha de tricô, linha de crochê, pedacinho aí de tecido, linha de costura, qualquer linha que vocês tenham. Vocês vão recortar de diversos tamanhos e vão colar aqui, tá bom? Desenhe com suas linhas sem usar o lápis, apenas modulando e colando os pedaços de linhas e elásticos sobre o papel. Você vai pegar a cola branca, vai passar aí no seu papel, nesse quadradinho aqui embaixo que a gente tá vendo, e vai pôr as suas linhas. Você pode fazer linhas curtas, linhas arredondadas, contínuas, interrompidas, pode picar a linha e fazer pequenos traços, pode fazer zigue-zague, o que vocês quiserem, tá bom? Lembre-se dos tipos de linha que você já aprendeu e dos trabalhos que você viu neste caderno para se inspirar, ok? Então, pessoal, é o seguinte. Pro, não tenho linha em casa, não tenho barbante, não tenho fita, não tenho nada. Como que eu vou fazer? Olha, algumas das sugestões que a Pro pode dar é que você, se caso você não tem linha, é que você pegue um pedaço de papel, tá bom? Pode ser uma folha de caderno, pode ser um papel aí, uma embalagem velha, pode ser um plástico velho, até mesmo uma sacolinha, não tem problema. E vocês vão o quê? Pintar esse papel da cor que vocês quiserem, cortar em formato de linha, em tirinhas e colar aqui nesse espaço, fazendo o desenho que vocês desejarem. Essas tirinhas podem ser de vários tamanhos, tá? Vários tamanhos. Vocês podem pegar o exemplo lá que a gente viu aqui em cima, ó, dos tipos de linha, ó. Aqui eles fizeram um desenho, aqui, ó, eles fizeram um desenho usando o lápis de cor, não é? Vocês vão fazer um desenho parecido, só que em vez de usar o lápis de cor, vocês vão usar linhas de verdade, que vocês vão colar, ok? Pode ser a linha feita de tirinha de papel, ou até mesmo a linha feita com as linhas que você tiver aí na sua casa. Não tem, se você tiver também fita adesiva, dá para você cortar as fitas adesivas coloridas, né? E fazer o seu desenho aqui embaixo, certinho? Caprichem, façam bem bonitinho, que depois quando a gente voltar, nós vamos ver. Agora, lá na nossa última atividade de hoje, nós vamos para o ponto de chegada. Olha lá, ponto de chegada. Quais elementos estudados você consegue encontrar do artista Wesley Kandinsky? Nome difícil, né, pessoal? A Pro aqui tá apanhando com os nomes hoje. Então, é o seguinte, vamos olhar aqui, ó, a obra do Wesley, né? E vamos observar aqui que nós temos algumas linhas, não temos? Nós também temos alguns pontos, não temos? O que você lembra para colocar aqui para Pro dos elementos que a gente estudou? Nessa obra aí da Wesley, do artista Wesley,
tem pontos contínuos, tem linhas contínuas, tem linhas onduladas, tem pontos. Então, é isso que você vai colocar. Tudo que a gente já falou, que você se lembra e que você conseguir ver aí na nossa atividade, tá bom? Aí você vai colocando, tem uma linha reta, tem alguns pontos no desenho, tá bom? E aí vocês vão elaborando as respostinhas de vocês. Lá embaixo, agora é sua vez de criar linhas e pontos, assim como fizeram tantos artistas que você estudou. Procure entre seus brinquedos um que você goste muito e mereça um destaque em sua coleção. Você fará um desenho do seu brinquedo usando linhas e pontos e então verá como esses elementos estão presentes em quase tudo que existe. Pessoal, é o seguinte, essa última atividade aqui, ela é livre, tá bom? Você pode fazer numa folhinha separada e guardar na sua pastinha, tá bom? Essa daqui é só para você perceber que a gente usa todos esses elementos aí, ponto, reta, linha, para fazer, que dá para usar, né, para fazer qualquer desenho. A última atividade, repetindo, é livre, tá bom? Vocês podem fazer numa folha separada e guardar na pastinha de vocês. Combinado? Então, é isso a nossa aula de hoje. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês me perguntem depois lá no nosso Hangout. Então, é isso, meus amores. Fim de aula. Um beijão no coração de vocês e tchau, tchau!